Bom dia, Cláudio. Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes aqui na Band News TV e através das rádios Bandeirantes. Cláudio, ontem, enquanto o presidente Lula lidava com essa crescente política em Brasília, ele tirou um tempo para fazer mais alguns anúncios aqui para o Estado. E falou sobre linhas de crédito daí para setores empresariais. São basicamente 3 linhas que foram anunciadas. A compra de máquinas e equipamentos para serviços, financiamento de empreendimentos e capital de giro emergencial. Um aspecto que foi elogiado, diga-se de passagem, inclusive por parte da Fiergs, é que algumas dessas linhas de crédito para o empresariado gaúcho terão a taxa de juros de 1% ao ano. O que eles consideram, e me parece razoável dizer isso, abaixo dos níveis médios de juros praticados pelo mercado. Aliás, ao longo desses últimos dias, uma das críticas feitas aos anúncios do governo era, obviamente, a média de juros praticados nos financiamentos e nos empréstimos, nos adiantamentos que seriam feitos ao Rio Grande do Sul. Como você pontuou, isso representaria, de certa forma, um endividamento contratado para o futuro numa situação absolutamente emergencial. Eu pontuava aqui no Jornal Gente ontem que o Rio Grande do Sul não vai conseguir andar com as próprias pernas ao longo dos próximos meses. Tem uma série de fatores que apontam exatamente para isso. Dentre esses fatores está, obviamente, impacto sobre os mais diversos setores econômicos. Começando pelo próprio agro, que já tinha concluído a safra de muitos dos seus principais itens de produção, mas que certamente vai enfrentar dificuldades para as próximas, mas também daí entrando dentro dos setores econômicos urbanos, indústria, comércio e serviços. Mais de 90% das empresas no Rio Grande do Sul foram afetadas, porque 49% dessas empresas situam-se em cidades que declararam calamidade pública. O próprio estudo da Fiergs, feito logo após o início das enchentes, apontava para que 9 em cada 10 indústrias do estado estavam debaixo d'água. Eu vi uma hoje, em particular, de um amigo que tem a sua sede no 4º distrito, aqui ao norte de Porto Alegre. Finalmente, depois que a água baixou na região norte, depois de um mês, ele teve acesso à sua empresa. O cenário é desolador, perdeu absolutamente tudo que se produzia lá e o maquinário foi absolutamente inviabilizado porque ficou 30 dias submerso. Pense você que está nos assistindo, você ter todos os seus itens para a produção corroídos pela água parada ao longo de 30 dias. O setor norte de Porto Alegre, a zona norte de Porto Alegre, tem essa característica, é uma característica voltada para a indústria e a nova tecnologia nos seus ramos econômicos. Então, boa parte disso se perdeu na medida em que essa região ficou submersa porque o sistema de contenção, que não foi bem gerido pelo governo municipal, ele colapsou, inundou toda a área. Mesmo depois que o Guaíba tinha baixado, as pessoas continuavam imersas. Tanto é que teve uma manifestação dos moradores da Zona Norte, do bairro Humaitá, o que levou o prefeito Sebastião Melo a comparecer lá. Manifestação essa feita com baldes d'água. Então, essa região atingiu as pessoas mais pobres, que tiveram que... Vejam vocês a imagem, os nossos repórteres foram até lá. As pessoas saíram, se recusaram a ir para os abrigos e montaram basicamente acampamento com estruturas precárias na beira da estrada. Então essas pessoas foram atingidas, nós falamos muito delas aqui no Jornal Gente, mas também empresariado que acaba tendo boa parte das suas estruturas afetadas e que estavam localizadas ali. Então você tem um drama econômico posto no estado. E apenas recuperando a economia no longo prazo é que você vai ter um resultado que seja reativar a capacidade do Rio Grande do Sul de andar com as próprias pernas e daí então ter a arrecadação e poder fazer as suas próprias políticas. Mas nesse momento o estado do Rio Grande do Sul não tem capacidade arrecadatória, ela está deprimida
E essas linhas de crédito, se elas não forem bem pensadas, para que no futuro o empresariado, os empreendedores não fiquem reféns de uma dívida construída por conta de uma emergência, nós vamos estar, obviamente, fazendo com que os indicadores de crescimento e produtividade sejam condenados. Eu acho que nós temos, eu queria separar aqui, pedir para a nossa produção rodar o áudio do presidente Lula falando sobre a burocracia para enviar os recursos, que eu acho que também é um ponto que precisa ser analisado. Vamos ouvir o presidente. Nós temos consciência de que muitas vezes, em muitos outros momentos históricos, o governo anunciou medidas, o governo foi cheio de boa vontade, mas depois passa o tempo, as medidas não acontecem rapidamente, o dinheiro não chega, as obras não acontecem. Então, a nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalhe as decisões do governo acontecer na ponta. E nós sabemos que vai demorar um pouco, porque tem que reconstruir cidades, tem que reconstruir casas, tem que reconstruir muitas coisas. Mas uma coisa é verdade, Miriam. Eu acho que depois do trabalho que foi feito para a gente atender essa necessidade do Rio Grande do Sul, eu acho que nós também poderemos dar lição, não apenas a outros governos, mas aos governos estaduais e a municipais, que se a gente trabalhar junto, a gente pode ter resultados muito mais eficazes e muito mais rápidos. Então, o presidente Lula, e a gente espera realmente que o dinheiro chegue na ponta com agilidade. É preciso desburocratizar as linhas de financiamento e não fazer com que os afetados paguem a conta no futuro na forma de uma dívida. Vamos a Paris, na Europa, com a Sônia Blota, que fala sobre a entrevista do ministro Fernando Haddad para o Le Monde. É isso, Sônia? Bom dia.